A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Um bom dia a todos. Meu nome é Edinaldo Barros, sou professor de EBD, Escola Bíblica Dominical. Estudaremos a lição de hoje, a lição 5 do quarto trimestre de 2021, que tem como tema Jesus Cristo, esse crucificado, a mensagem do apóstolo. O texto áureo se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A verdade prática, o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, e a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo do 18 ao 25, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do 1 ao 5. Vamos ler. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria desse mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. O objetivo geral da lição é ressaltar que Jesus Cristo e esse crucificado é o centro da mensagem cristã. Então observamos que de Gênesis e Apocalipse, Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é o centro da mensagem. Objetivos específicos são 3. O primeiro é destacar a centralidade da pregação de Paulo. O segundo é elencar as expressões-chave da doutrina de Paulo. E o terceiro é pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Tópico 1. A centralidade da pregação de Paulo. O ministério de pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. As suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Embora o apóstolo Paulo não tenha convivido com Cristo, não teve a oportunidade de ter os ensinamentos o qual os demais discípulos tiveram,
ele não teve o convívio fisicamente com Cristo, mas teve a experiência ali no caminho de Damasco. Outrora, quando ele perseguia a igreja cristã, ele teve aquele encontro com Cristo, igual relata em Atos capítulo 9, nos versículos 3 ao 6. Então, aquele encontro que ele teve com Cristo mudou a sua percepção, né? E ele, crendo em Jesus, sendo batizado e recebendo o Espírito Santo instrui a ele como que ele iria fazer todas as coisas. Então, não tinha convívio fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Jesus, do próprio Cristo, em Gálatas capítulo 1, versículo 12. Para pregar o Evangelho, sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Então ele não teve a orientação de Pedro, de João, de Tiago, não teve. Foi o próprio Cristo que o revela através do Espírito Santo. Por intermédio desse ministério, judeus, gregos, orgulhosos da sua religião e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver o crucificado, o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. A palavra da cruz é loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo, lemos, porque a palavra da cruz é loucura. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziria atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. Os judeus, eles esperavam o Messias. Os estudiosos da época, eles não criam que a cruz que Cristo, a pregação da cruz traria salvação, porque eles esperariam o Messias. Só que eles não compreenderam as escrituras através da pregação do profeta Isaías. Porque no capítulo de número 9, versículo 6, ele faz menção do príncipe da paz, o profeta Isaías. Então, para eles, o Messias, ele viria de uma classe nobre. Para os estudiosos da época, os filósofos e os judeus. Eles não criam que o Messias seria filho de um carpinteiro, pobre, que nasceria numa manjedoura. Porque se no profeta Isaías, capítulo 6, vamos ver, Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo 3, Isaías 9, 3. Está escrito: o povo que caminhava na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Versículo 2 ou 3. Tu tens multiplicado a nação e não aumentado a alegria. Eles se alegram ante a tua presença como alegria, observada na colheita. E como os homens regozijam-se quando eles dividem o despojo. Porque tu tens quebrado o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, a vara do seu opressor, como no dia de Midian. Porque toda a batalha do guerreiro é como barulho confuso, e vestes roladas em sangue. Porém, isto será
isso será com queimadura e combustível de fogo. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo está sobre o seu ombro. Conselheiro, o Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Eles esperavam alguém de classe nobre. Não esperaria alguém que tivesse nascido em uma manjedoura, filho de carpinteiro pobre. E após isso, ser morto e crucificado. Então, para eles era uma tolice. Eles os estudiosos da época, os filósofos e os gregos, os filósofos e os judeus não criam nesse Messias. Messias, príncipe da paz. Para eles, um príncipe jamais ia vir de uma classe pobre. Ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa da sua simplicidade. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa de Deus. A palavra da cruz preenche a necessidade da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. Então a sabedoria humana impedia a eles que eles tivessem essa visão do Cristo crucificado, que Deus lançava sobre ele toda a maldição na cruz, os nossos pecados sobre ele, ali no Calvário. Mas no terceiro dia, ele venceria a morte e o inferno, ressuscitava e vencia a morte e o inferno. No Evangelho de João, capítulo 3, nós vemos que Nicodemos, ele teve um encontro com Cristo. E Jesus diz para ele, Evangelho de João, capítulo de número 3, do 6 ao 9. Está escrita a palavra de Deus assim. Vamos ler o versículo de número 2. E este veio ter a noite com Jesus. Ele disse, Rabi, nós sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus começa a explicar para ele algumas coisas e ele diz como isso pode acontecer. Aí Jesus fala para ele no versículo 6, no versículo de número 10, Jesus fala para ele. Jesus respondendo disse-lhe, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos. Então, Jesus fala do conhecimento espiritual. Como Nicodemos, ele sendo mestre em Israel, junto com os outros filósofos da época e os judeus, só tinha apenas o conhecimento humano, o qual também Paulo tinha, e ele veio adquirir após o encontro com Cristo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. A sabedoria humana não faz entender essas coisas. Cristo disse também, no Evangelho de João capítulo 4, versículo 24, que vós adorais a quem não conheceis, e Cristo adora a quem conhece. Aleluia, glória a Deus. Então, a sabedoria humana, ela leva ao perecimento. Mas a sabedoria espiritual leva ao encontro com Deus. Porque aí, sim, o homem, o verdadeiro cristão, ele tem aquela experiência do mundo espiritual, da vida com Cristo. O homem, o evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Assim aconteceu com Saulo, ele creu. Porque é necessário primeiro crer. O evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós, os cristãos,
é poder de Deus para salvar o ser humano. Aleluias. Jesus Cristo, Cristo crucificado, é o centro da mensagem de Paulo. O tópico 2 fala expressões-chave da doutrina de Paulo. Há algumas expressões de grande importância no ministério da pregação do apóstolo. O Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Então, a mensagem do Evangelho, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Cristo foi crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo. Evangelho de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Das 76 ocorrências que tem no Novo Testamento, 54 aparecem nas cartas paulinas. A palavra evangelho no grego quer dizer boa nova. O evangelho, na palavra, no Novo Testamento, a palavra grega para evangelho quer dizer evangelium. O prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boas novas, boa notícia. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus ele ordena aos discípulos que idem por todo o mundo e pregai o evangelho, anunciai as boas novas, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. O seu evangelho era a manifestação do poder de Deus em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Aconteceu com Paulo, aconteceu comigo e com você que nos assiste. Saulo perseguia a igreja e ele teve um encontro com Cristo. E o evangelho mudou, o evangelho de Cristo, o evangelho da crucificação, a pregação do evangelho de Cristo, Cristo crucificado e ressurreto, muda a vida completamente de Paulo. Cristo crucificado. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, Paulo descreve: não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz, na lógica paulina, é um tema predominante da mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirma que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê. Loucura para os judeus, para os fariseus, para os gentios, para todos que não creem. Mas para nós que cremos, é poder de Deus. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado. Por isso, para eles, essa sabedoria é loucura. Por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo. Ele tem um encontro com Cristo e Cristo apresenta para ele o Evangelho da salvação. Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus o não tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição na cruz, sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Por isso o apóstolo descreve: de maneira sublime Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição de Cristo é confirmada pelo apóstolo
ela completa a obra da salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 28, versículo 5. Mateus 28, versículo 5. E o anjo respondendo disse a Jesus, e o anjo respondendo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como ele disse. Então Jesus anunciou e não deixou os discípulos de surpresa, não pegou de surpresa. Que ao terceiro dia ele seria entregue aos pecadores, seria açoitado, seria escarnecido, seria morto e crucificado, e ao terceiro dia ressuscitaria. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, Mateus 17, versículo, Mateus capítulo 20, versículo 17. E subindo Jesus para Jerusalém, tomou à parte os seus 12 discípulos no caminho, e disse-lhes: eis que nós subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será traído e entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, e eles os condenarão à morte. E o entregarão aos gentios, para que eles zombem, açoitem e crucifiquem. E ao terceiro dia, ele ressuscitará. Louvado seja Deus. Então Paulo fala que a pregação não teria sentido se Deus não tivesse, a pregação da cruz não teria importância se Deus não tivesse ressuscitado Cristo. E Cristo fala que ao terceiro dia ressuscitaria dos mortos. E nós vimos no Evangelho de Mateus capítulo 8, versículos 5 e 6, que o anjo fala para as mulheres: não chorais, porque ele ressuscitou como outrora havia dito. Louvado seja Deus. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto são expressões chaves da doutrina de Paulo. O tópico 3 fala os efeitos da mensagem da cruz. Uma vida de um poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. Paulo esperou em Atos capítulo 13, versículos 1. O Espírito Santo fala: separai para mim Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas dos demônios. Jesus, né, ele fala em Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 18, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em o meu nome expulsarão os demônios. Marcos capítulo 15, versículo Marcos 16, 15 em diante. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberes alguma coisa imortífera, não vos fará dano algum. Eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Paulo, cheio do Espírito Santo, nós vemos que quando ele recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo o separa para uma obra que o Paulo tinha chamado, ele começa a fazer prodígios e milagres. Que quando ele começa a pregar,
ele sai para pregar o evangelho. Um dos primeiros sinais que ele faz é a cura de um coxo, que está em Atos 14, 8 ou 10, um coxo de nascença. E ele vendo que ele tinha fé, ele foi curado e começa a andar. Uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus, contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Essa exclui a de Deus. Enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como um Filho de Deus. Enquanto aquela que o faz proposta diante de Deus. Reconhecer a nossa miséria, Isaías 6:5, e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, Mateus 2:11, e reconhecer a nossa miséria, Isaías 6:5, e descobrir quem é verdadeiramente Jesus, o manso humilde de coração. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Jesus, ele ensina para os discípulos, no Evangelho de João, quando ele lava os pés dos discípulos, né? Jesus fala assim: se eu, sendo mestre e Senhor, faço isso, então façais vós também. Eu, sendo mestre e Senhor, mestre e Senhor, faço isso, então é um exemplo para vós. Aproximando-se então, Evangelho de João capítulo 13, versículo 6. Aproximando-se então de Simão, Pedro, disse-lhe, Simão se aproximando de Jesus, disse assim: Senhor, tu lavarás os meus pés? Nunca lavarás os meus pés. Jesus disse para ele: o que eu faço agora não saberás agora, mas depois tu saberás. Disse-lhe Pedro: tu nunca lavarás os meus pés. Então, ele precisava do Espírito Santo para tirar o seu orgulho. Ele, andando com Cristo, ainda tinha orgulho, não tinha nada de humilde. Ele vem mudar quando Cristo morre e ressuscita ao terceiro dia, e ele recebe o Espírito Santo. Cristo falou assim: vai para Jerusalém e de lá será revestido de poder. Então, a partir dali que ele muda completamente a sua figura. O Espírito Santo transforma, como transformou a vida de Saulo. E ele, sendo cheio do Espírito Santo, fazia prodígios e milagres. Uma vida de humildade. Jesus ensina, lavando os pés dos apóstolos. Uma vida de dependência do Espírito. Nada melhor que a mensagem da cruz para revelar que nós somos, 2 Coríntios 2:3, como apóstolo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente no Espírito Santo. 1 Coríntios 2:4. O Espírito nos faz agir, ter criatividade, fazer coisas de modo que glorifique a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito Santo. Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Meus irmãos, eu agradeço a Deus pela minha vida e pela vida de vós que nos ouve. Nos ajude a enviar a mensagem da palavra de Cristo, a palavra da crucificação, Cristo crucificado e ressurreto ao terceiro dia. Porque Cristo, ele padeceu pelos nossos pecados, levou os nossos pecados ali na cruz do Calvário, morreu, venceu a morte e o inferno, para todos aqueles que nele creem, não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse dia,
por mais essa lição, esse aprendizado da palavra de Deus. Que o Espírito Santo, ele venha nos orientar melhor, de uma forma melhor. Como entender e compreender a palavra de Deus e a sua vontade pela qual nós fomos chamados. Que o Espírito Santo venha nos moldar e nos instruir, assim como instruiu os apóstolos, instruiu Paulo, Silas, Barnabé e os demais, que fizeram a vontade de Deus. Que Deus ele possa resplandecer a sua luz e o seu rosto sobre cada um de vós. Que o Espírito Santo venha comover, transformar e tirar todo orgulho. E trazer a humildade. Trazer a compreensão que a morte de Cristo na cruz foi para remir todos os pecadores, aqueles que nele crê e esperarem nele. Que Deus o abençoe e até a próxima aula. Divulgue esse vídeo e leve essa mensagem a outras pessoas que ainda não alcançaram a Cristo como um Salvador. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.